Olá, queridos amigos do GELFA, tudo em paz com vocês? Agradecemos o convite para a nossa conversa sobre o Evangelho acima de tudo, que é a principal meta nossa de crescimento na nossa doutrina. Antes, porém, como todo trabalho que nós costumamos fazer, vamos fazer a nossa prece, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos auxiliem nesse processo de estudo. Pai amantíssimo, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de podermos falar sobre o seu Evangelho. Que possamos, Senhor, ser instrumentos fiéis ao que nos pede o Pai, o Mestre Jesus e o próprio Evangelho nos solicita. Assim, Senhor, agradecemos por essa oportunidade e, acima de tudo, agradecemos pelo dom da vida. Muita paz para todos. Bem, amigos, vamos conversar hoje sobre o livro de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, Vinha de Luz. E aí eu vou pedir aos irmãos, né, a paciência, porque nós vamos compartilhar um slidezinho, certo? Para nos ajudar, né? Nos auxiliar nessa conversa que nós vamos ter. Então, agradecemos essa oportunidade e os irmãos do Grupo Espírita lá Francisco de Assis continue com esse trabalho fantástico, que é o trabalho de divulgação do Evangelho, mesmo que seja à distância. Esse deve ser o nosso trabalho. Bem, de puro coração ou de coração puro. Essa mensagem está no livro Vinha de Luz, no capítulo, né, ou é a mensagem de número 90 do livro. E vamos lá. Ela diz assim: de coração puro, sempre os livros de Emmanuel, ele começa com um versículo do Evangelho do Novo Testamento. E esse ele começa: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, essa frase está no primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 22. E aí a gente já para nessa primeira frase, né? Amai-vos ardentemente. Esse ardentemente que ele vem dizer é nos amarmos com tamanho apreço, com tamanha força, que nada venha a abalar esse nosso sentimento. Que esse amor, ele seja tão quente, tão caloroso, que nos una cada vez mais, destrua toda a erva daninha que esteja ao nosso redor e, ao mesmo tempo, incendeie da melhor forma possível as pessoas que estão ao nosso redor. Então, amai-vos ardentemente é nós nos amarmos de uma forma inequívoca, ou seja, que não reste nenhuma dúvida do sentimento que nós temos para com nossos irmãos, para com nossos semelhantes. E aí ele vem com o coração puro. E aí, meus irmãos, é que nós paramos para refletir. O que é este coração puro? O que é ter o coração imaculado? O que é ter a pureza de sentimento, pureza tal, que nada venha a imacular a nossa intenção, nosso trabalho, nossa mente. E é isso que nós vamos estudar nesse capítulo. Nós tiramos alguns extratos do texto e intercalamos com algumas imagens para a gente trabalhar sobre esse tema. Aí ele começa assim, espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Atualmente, meus irmãos, nós estamos vendo um eclodir de descortinar determinados comportamentos religiosos, comportamentos de
determinadas religiões que vêm comprometendo a imagem do Mestre Jesus. Infelizmente, nos entristece muito determinados acontecimentos, porque nos força a compreender que estamos vivendo momentos em que a verdade está em xeque. A doutrina espírita nos esclarece que, quando nós passamos por um período de transformação, que é a separação do joio do trigo, sempre em épocas diversas da humanidade, do globo terrestre, nós passamos por essas mudanças. Não é de agora, não. A pandemia que nós estamos experimentando, nós estamos vivendo, isso ocorre a cada era, a cada período da Terra, para exatamente o que? Uma renovação, uma mudança. Como se fosse um empurrão das entidades, né, que, junto com Deus e com o Mestre Jesus, que é o governador do nosso planeta, organiza isso aqui. Porque por mais que a gente, com os nossos olhos ainda maliciosos, levianos, espíritos levianos, por mais que a gente veja caos, mas por trás há toda uma orquestra, há todo um apoio de Deus e dos colaboradores espirituais para que o planeta progrida, o planeta cresça. E junto com o planeta nós também possamos crescer. Então, quando ele fala espíritos levianos, veja que ele não está dizendo desencarnado nem encarnado. Espíritos, em todas as ocasiões, interpretam a sua ótica, a forma com que eles veem, né? E a melhor forma que lhe apraz, né? A forma com que eles possam manipular essas palavras dos textos sagrados para melhor lhe usufruir desses ensinamentos. Então, isso aconteceu desde lá nos primeiros livros, né, do livro sagrado da Bíblia, do Antigo Testamento, em que a gente vê os profetas já combatendo aquelas pessoas que querem se apropriar desse conhecimento para usar e enganar e levar muitos a, como o Mestre Jesus nos diz, né, a cair na ribanceira, ou cair no buraco. São cegos a conduzir outros cegos. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema de depreciação, ou sistema depreciativo. Então, hoje, se fala de uma forma muito vulgar em amar uns aos outros. Só que amar, como o Mestre Jesus nos coloca, é algo muito mais sublime e também muito mais profundo do que a nossa pequenez humana possa aquilatar. Esse amai-vos uns aos outros, diferente do caráter depreciativo. O que é depreciativo? É aquilo que desvaloriza. É o que tira o valor real de qualquer coisa. É como se você pegasse o diamante em uma mão e uma pedra bruta em outra. E quisesse colocar os dois no mesmo nível de comparação, de beleza, de ductibilidade, né? De condição natural, e são ambos da criação, mas ambos completamente diferentes, composições completamente diferentes. Então, as criaturas utilizam muito esse amai-vos uns aos outros de uma forma com que só o estar junto, só o ajudar, só o suportar o outro já seria suficiente para estarmos na categoria de amar o nosso semelhante. E o que o Evangelho nos apresenta, a doutrina dos Espíritos nos apresenta e a própria realidade do dia a dia nos apresenta é outra, um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Pureza de coração. Aí nós temos, impureza consciente e intencional, impureza inconsciente, neutralidade, pureza ardente, que é o que fala o texto, e a pureza verdadeira. Impureza consciente ou intencional é aquela criatura que, por estar infeliz, por não ter aquilo que deseja ou que acha que vai lhe completar
aceitar, né? Permite que o negativo, o depreciativo, o escuro ou o obscuro tome conta do seu interior. E como ele é impuro, ele vê impureza em tudo que ele olha, em tudo que ele toca. Então, é uma criatura que está muito, mas muito distante do processo amoroso que o Mestre de Assis nos ensina. E quando nós falamos assim, a criatura, nós precisamos refletir, colocar-nos diante do espelho da verdade, da doutrina e do evangelho, e ver se nós, em alguns momentos, não nos colocamos nesta condição dessa impureza consciente e intencional. E aí nós vemos um pouquinho da maldade, um pouquinho da inveja, um pouquinho do orgulho, um pouquinho do amor próprio, que nós ainda insistimos em guardar no nosso interior. E quando eu digo nós, somos nós mesmos. Eu estou me colocando nessa posição. Porque estamos nessa escola do planeta Terra para nos depurar, para tirar de nós todas essas impurezas, todos esses ciscos, né? Um pouco desta lama que nós vamos, à medida que nós vamos deixar que o Evangelho caia sobre nós como uma água, né? Que purifica, limpa, higieniza. Nós vamos percebendo, nós vamos olhando e vendo essa sujeira, essa impureza escorrer de nós para, né, a terra. Então, nós muitas vezes nos encontramos nessa condição da impureza consciente e intencional. E aí prejudicamos o nosso semelhante. Às vezes com a maledicência, às vezes com o recuar da nossa mão, quando deveríamos estender a mão para ajudar. Às vezes guardando mágoa, porque a pessoa nos disse alguma coisa que nos ofendeu, fez alguma coisa que nos feriu profundamente, e aí nós guardamos essa mágoa. E em guardar esta mágoa, nós nos manchamos. Estamos lembrando agora de um caso de Chico Xavier, que ele tinha um cachorrinho e o cachorro estava muito doente. E aí ele trabalhava o dia todo, né, na repartição, e à noite ia para o centro espírita. E quando chegava em casa, era de madrugada. E de madrugada ele ainda ia cuidar do animalzinho dele, do cachorrinho. Aí a vizinha, vendo aquela luta de Chico Xavier, pensou, eu vou ajudar Chico e vou livrá-lo desta cruz, né? Desse empecilho que é esse animalzinho doente. E aí, meus irmãos, ela colocou uma substância no alimento do animal e o animal veio a morrer. E aí, quando o Chico se deparou com aquela situação, ele ficou muito triste. Mas muito triste mesmo e com mágoa no coração. E aí foi para o trabalho espiritual nos outros dias e Emmanuel observando aquele comportamento, observando. E aí chegou um dia e disse, Chico, o que é que você tem? Perguntou, né? E aí Chico comentou. E Emmanuel disse, é verdade, eu estou vendo à altura do seu coração uma mancha escura. Que é esse fluido, essa energia da tristeza, da mágoa, gera um fluido compatível com a mágoa. Então, você precisa se desfazer disso. Você precisa desfazer essa energia. Aí ele, mas meu irmão, eu não sei como fazer. Como é que eu vou fazer? Você procure saber o que é que esta pessoa mais quer, mais deseja ganhar, esta pessoa que fez isso. E dê para essa pessoa, de presente. E aí ele procurou saber e a criatura queria muito, desejava, sonhava com uma máquina de costura. Na época, a máquina de costura era uma fortuna, era muito caro. E aí Chico comprou a máquina, dividiu em não sei quantas prestações e aí entregou a máquina a essa pessoa de presente. E aí ela agradeceu, mas agradeceu tanto ao Chico por aquele presente que ela tanto queria, que ela tanto necessitava. E naquele momento, o fluido, a energia dela de gratidão desfez a energia de mágoa que estava sobre o coração do Chico. Então,
Emmanuel olhou para ele e balançou com a cabeça, né? E aí era o momento dele esquecer aquele evento, aquele incidente. Então, meus irmãos, é muito sério. É muito sério. Impureza inconsciente é já aquilo que a gente traz de outras encarnações. Nós já sofremos tanto, já passamos por várias traições, por situações tão ruins que nós, em espíritos, ficamos traumatizados. E aí trazemos no inconsciente, não no consciente, não em fazer aquilo que a gente quer, da nossa natureza, de lá do mais profundo do nosso ser, muitas vezes, nós trazemos ainda essas mazelas. A mentira, né? A falsidade, o desejar que os outros vejam em nós uma postura, um comportamento que nós verdadeiramente no íntimo ainda não temos. Então, são as impurezas inconscientes. É aquilo que está dentro de nós e que muitas vezes nós até não aceitamos, não compreendemos como defeito nosso. E aí precisamos trabalhar. E aí Joana nos fala sobre os passos para vencermos as nossas limitações. E ela diz: conhecer o mal não é o suficiente. Não, não basta. Eu não posso dizer, eu, Luciana, sou vaidosa. E pronto, e acabou. Sim, e o que é que você vai fazer com isso? Então, ela diz que conhecer o mal não é o suficiente. É necessário identificar o mal. Eu digo, eu sou orgulhosa, não é? Desalojar o mal, quer dizer, tirar o mal de dentro de nós e trazer para a nossa frente. Então, conhecer o mal, desalojar o mal. Dizer, eu sou e eu tenho que saber por que eu sou assim. Combater o mal e depois vencer o mal. Então, é uma receita que Joana nos dá e que eu procuro fazer todos os dias, meditar nisso todos os dias. Não basta conhecer o mal, é necessário identificar, desalojar, combater, que é o quê? Por que eu sou orgulhosa? Por que eu sou vaidosa? Por que eu sou prepotente? Em quais situações eu me vejo como orgulhosa? Em quais situações eu me vejo como vaidosa, como prepotente? E aí combater. Bem, agora o que é que eu vou fazer com relação a isso? Se são essas as situações que me trazem isto, eu tenho que modificar o meu comportamento. Combater para até vencer. E quando é que eu sei que eu venci determinado mal? Quando aquelas situações se apresentarem a mim e não mais me afetar. Então, quando as pessoas vierem com elogios, com presentes e etc., e aquilo não me inflar o meu ego. Se isso já não acontecer, eu tenho a certeza que venci aquele defeito, aquela impureza. Certo, meus queridos? Então, para chegarmos ainda à pureza de coração. Vamos lá? Neutralidade. O que é neutralidade? É aquela pessoa que está no limbo. Não está nem na impureza propriamente dita, nem na elevação propriamente dita. É aquela pessoa que está no neutro, né? Não está nem quente, nem frio. É o chamado morno. A pureza aparente. O que é a pureza aparente? É aquela em que nós queremos que as pessoas vejam que nós somos, que nós fazemos, mas no íntimo nós ainda não somos nada daquilo. E o Mestre Jesus falou com todas as letras. Templos caiados por fora, todo branquinhos, mas por dentro cheio de sujeira e rapinas, né? Ou aquelas teias de aranha, aquele tipo de sujeira que é específico de quem tem anos, né? Meses que não faz uma higienização naquele ambiente. Muitas vezes nós nos colocamos nessa posição, né? Temos as nossas imperfeições, mas nós enclausuramos-nos, escondemos isso dentro de nós, certo? E esquecemos que há muito mais lá na frente do que isso. Entendeu, meus irmãos? Até a gente chegar à pureza verdadeira, né? Que é a pureza que vai nos aproximar do nosso semelhante.
É aquela pureza que vai fazer com que nós sempre tenhamos os olhos abertos para o melhor do nosso semelhante, não para identificar sempre o pior ou negativo do nosso semelhante. Mas vamos para adiante, isso aqui foi só a introdução. Ainda o texto. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias da fraternidade. O entendimento e aplicação do amai-vos é a meta luminosa nas lutas da terra. Porque é a meta que nós precisamos ainda alcançar. Mas, meus irmãos, até nós chegarmos lá, há toda uma estrada para ser pavimentada. Há toda uma estrada em que precisa ser trilhada, pavimentada, para até ajudar os nossos companheiros que vêm depois de nós. Porque, queiramos ou não, nós somos exemplo para muitas pessoas. Nós somos cartões de visita da doutrina espírita e do evangelho para muitas pessoas. E muitas pessoas se espelham, sim, no nosso comportamento, no que nós falamos, a forma com que nós vivemos. E isto é muito sério. E não é sempre que nós conseguimos viver, né, ou lidar com esse tipo de posição. Então, as esferas superiores, os espíritos superiores sempre vão nos intuir para o quê? O cuidar do nosso olhar, né, da melhor forma possível. Aí vem, se eu tenho naturalidade dentro de mim, se eu tenho amor dentro de mim, se eu tenho pureza dentro de mim, é muito difícil que eu veja impureza e inverdade no outro. Geralmente, nós vemos no outro, e quem diz isso é Emmanuel em um dos seus textos, muitas vezes o que Joana de Anjos também nos seus estudos, né, psicológicos, na sua coleção psicológica, muitas vezes nós projetamos os nossos defeitos, as nossas imperfeições no nosso semelhante. E às vezes eles nem têm aqueles defeitos, nem são impuros daquele jeito, somos nós quem projetamos neles aquilo que ainda está em nós e que estamos tão cegos, tão limitados que não conseguimos observar. E aí o texto continua. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passa de réstias fugidias a luzirem através das muralhas dos interesses. Egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O que é que Emmanuel quer dizer nesse momento? Que, infelizmente, as nossas ligações amorosas hoje ainda são ligações egoístas. Nós ainda nos aproximamos das pessoas para saber o que essas pessoas podem nos dar em troca. Estávamos assistindo a entrevista do padre Fábio de Mello, e ele fala muito sobre a velhice, né? A fase da melhoridade. E ele diz que ele vai conhecer quem realmente o ama quando ele estiver nessa fase. E que ele vai ouvir dizer, tira o pai do sol, bota o padre no sol. Bota o padre no sol, tira o padre no sol. Porque nesse período ele não vai ter mais nada para dar às pessoas. Ele já vai estar em uma condição, se ele estiver vivo, como muitos idosos estão aí. Que não tem, né? As mães não podem mais fazer a comida, limpar a casa, fazer a higienização das roupas, atender os filhos como eles gostariam de ser atendidos. Os pais já não são mais provedores da casa. Então, quando as pessoas não têm nada para nos dar em troca, e ainda assim nós servimos essas pessoas, aí é que nós compreendemos esse verdadeiro amor. Porque na nossa sociedade materialista, em que nós buscamos o exterior em detrimento do interior, falamos muito, é muito bonito a frase, né?
que o que importa não é o exterior, o que importa é o interior da pessoa. Mas a realidade é outra, né? Então, o branco, de olhos claros, alto, ainda é a figura que mais atrai as pessoas pelo entendimento equivocado que nós temos de ser humano. Pessoas, filhos de Deus. Então, quando nós compreendermos que todos nós necessitamos uns dos outros, todos nós precisamos viver e conviver da melhor forma possível. Porque se eu não estiver bem, meu semelhante não estará. E, por conseguinte, se meu semelhante não estiver bem, eu não poderei estar. Porque todos nós somos pérolas de um mesmo colar, de um colar universal, em que passa um fio por dentro dessas pérolas, que é o fio da vida, né? É o halo da vida de Deus, o sopro de Deus, que liga todas essas pontas, né? Que nos liga todos em um mesmo princípio, aí sim, de amor puro e verdadeiro, que é o amor universal, que é o amor de Deus. Tanto que ele diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que através desse Filho nós conhecêssemos o que é a dedicação plena. Como o próprio mestre disse, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E é isso que nós precisamos aprender, a servir os nossos semelhantes. Vamos lá? Bem-aventurados puros de coração. Quem são os puros de coração? E aí a gente tem, humildade, simplicidade, resignação. Como nesse momento de pandemia nós estamos precisando, dessa tríade: simplicidade, humildade e resignação. Simplicidade porque, principalmente agora, nós não podemos ter tudo, mas precisamos valorizar o que temos. Hoje nós estamos vendo que pureza exala daqueles que já conquistaram um pouco desse princípio de simplicidade. Quem é puro de coração, ou quem está se exercitando para ser puro de coração, ele é simples, ele é humilde e ele é resignado. Ele sabe que todo o tumulto, todas as dores, todo o sofrimento, todas as aflições que ele está passando, vai chegar um momento em que vai acabar. Vai chegar um momento em que vai se ter um termo a este sofrimento. E ele precisa trabalhar para ensinar, passar para os seus semelhantes este modo de vida. Por isso que nós falamos que nós somos o quê? Cartão postal. Nós somos exemplos vivos, ou precisamos ser exemplos vivos do Evangelho para essas pessoas que estão aí fora perdidos completamente, mergulhados nesse turbilhão, nesse caldeirão de impurezas. E aí a gente tem, exemplo, infância, criança e a candura, que é aquele exemplo que o Mestre Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas. Porque elas, ou para elas, ou as que se assemelham a elas, é o reino dos céus. Não é porque é criança, a gente sabe, nós que somos espíritas, que ali no corpo infantil habita um espírito, muitas vezes até antigo, mas é pela falta de malícia que a criança tem, exatamente por ainda não ter vivido com os adultos e ter captado desses adultos a malícia, a perversidade, a mentira, né? O disfarçar. E muitas vezes nós ensinamos isso às crianças. Ainda hoje nós estávamos conversando sobre isso. A nossa educação foi uma educação equivocada, em que diziam para nós: você tem que ser o melhor em tudo, tem que ser o melhor na escola, tem que tirar sempre 10, tem que ser melhor do que o seu coleguinha, tem que ter o melhor emprego, tem que ter a melhor casa. Gente,
sem perceber o que é que nós estávamos, ou os nossos pais, os nossos orientadores, nossos educadores do passado estavam fazendo conosco. Uma cobrança excessiva e esquecendo de nos formar como cidadãos, que deve ter empatia, respeito, tolerância, ética com os nossos irmãos. E aí não, nós achamos que nós precisamos sempre o quê? Sermos melhores, melhores, melhores a cada dia, quando nós precisamos melhorar o nosso interior. Se precisamos fazer algum tipo de comparação, é o que nós somos hoje para o que nós fomos ontem e o que nós seremos, o que nós pretendemos ser amanhã. Ele diz aqui, ó, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento egoísta e o orgulho. E a gente vai para o livro dos Espíritos, que é que ele diz, o que é que faz com que a humanidade ainda permaneça nesse processo? O egoísmo. O egoísmo é pai de todos os males da humanidade, está lá no livro dos Espíritos. E Erasto, ele sempre bate em... São dois espíritos que falam muito nisso, Erasto e Fênelon. Fala muito sobre o egoísmo, para a gente acordar, porque o egoísmo é que nos limita, faz com que o nosso ego, né? Aquele serzinho que está lá dentro, que quer permanecer na zona de conforto, não quer mudar, porque a mudança assusta-nos. E aí a gente vem para outra passagem do Evangelho, que é o pecado por pensamento, não é? Uma passagem do Evangelho em que o Mestre Jesus é preciso. E está lá também no livro dos Espíritos. Pensar no mal e se satisfaz é um tipo, uma condição da humanidade. Pensar no mal e repelir, e nem pensar no mal. E aí a gente vai detalhar cada um desses. Vós aprendeste o que foi dito dos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que qualquer um que tiver olhado para uma mulher e cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério. Que aqui no Evangelho ele fala a palavra adultério no sentido de adulteração. Toda e qualquer adulteração. Nós somos adúlteros, como ele diz assim, geração incrédula e adúltera. O que ele quer dizer? Uma geração que não acredita e uma geração que altera, deturpa, desfaz, né, daquilo que estava prescrito e perfeito por Deus. As leis de Deus, as leis morais, elas são imutáveis. As nossas leis é que, graças a Deus e graças à evolução, sofre mudanças ao longo do tempo. Por quê? Porque nós vamos aprendendo com os nossos erros. Ora, meus irmãos, há 50 anos atrás, nós não tínhamos as vitórias que nós temos hoje. As mulheres não tinham as vitórias que têm hoje, os negros não tinham as vitórias que têm hoje, os homossexuais não têm as vitórias que têm hoje. É certo que tem algumas distorções, mas todo o processo de mudança é assim mesmo, é aprendizado. Nós que somos professores, nós estamos vendo isso constantemente em sala de aula. Olha o momento que nós estamos vivendo, de uma hora para outra, literalmente, da noite para o dia, nós tivemos que rever todos os nossos conceitos de ensino e aprendizado. Literalmente. Saímos no dia 18 de março, 19, 20, 21, a gente já tinha que estar com um projeto novo, tá? De que forma que nós vamos chegar a ter esses alunos para ensiná-los. E isso fez com que nós saíssemos o quê? Da nossa zona de conforto. Ah, eu só sei dar aula desse jeito? Aprenda a dar de forma diferente. O mesmo ocorre conosco. Aqui, olha, pensar no mal e se satisfaz é aquela criatura em que o ensinamento do Evangelho ainda não criou nenhum tipo de raiz. Esta semente foi jogada lá na estrada, está sujeita às intempéries, ao sol causticante, às aves de rapina que vêm pegá-la. Por quê? Porque nesse daqui o Evangelho diz que a essência do Evangelho ainda não chegou, ainda não atraiu essas criaturas.
pensa no mal e repele, é aquela semente do evangelho que já começa a, o quê? A criar raízes. É quando o mal começa a sair de dentro de nós e aí a gente já tem a consciência de que aquilo não é certo. E se aquilo não é certo, não nos convém. E aí a gente começa a repelir. É quando a criatura já começa a ter a consciência de mudança, a necessidade real de mudança. Entendeu, meus queridos? E nem pensa no mal, aí é o nosso objetivo. É a meta que nós precisaremos alcançar. Compreendeu, meus queridos? É onde nós precisamos chegar. E aí a gente vem aqui, ó, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, está também no pensamento, pois aquele que tem puro coração nem mesmo pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Nossa mente é fonte criadora, já diz Emmanuel no livro Fonte Viva, na mensagem Estás Doente? A mente é fonte criadora. Por quê? Porque a mente é a sede do espírito. Então, nós construímos o nosso sofrimento, como nós construímos também a nossa felicidade. Nós, à medida que nós vamos aprendendo a vivência do evangelho, à medida que nós vamos aprendendo a vivência da doutrina espírita, principalmente com a doutrina que não nos esconde nada. É uma doutrina que diz assim, você é assim. Primeiro, se aceite desse jeito, porque Deus já lhe aceitou desse jeito. Agora, você não pode e não deve permanecer desse jeito. Você precisa mudar. Você precisa modificar. Se quiser deixar de sofrer. Porque temos algo que é extremamente importante que Deus nos deu, que foi o quê, meus irmãos? Livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é quem nos limita, né? De uma certa forma, porque nós temos consciência de que tudo que nós fizermos tem um resultado. O livre-arbítrio vem junto com a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Se eu quero magoar, se eu quero ferir, se eu quero prejudicar o meu semelhante, eu posso fazer. Ninguém vai me impedir. Agora, da mesma forma que eu der dor e sofrimento, esta dor e sofrimento vai retornar para mim. Mas por que vai retornar para mim? Porque Deus é ruim? Não. Porque eu criei, nasceu de mim, saiu de mim esse fluido. E ele retornará pela lei da afinidade. Compreenderam? Pela lei simples da afinidade. Não é Deus que fica em algum lugar dizendo você vai sofrer porque você fez isso. Não. São leis que estão aí estabelecidas, estão prontas. São programas que vão interagindo, né? E completando, né, o grande ciclo da vida, né? A chamada roda de Sansara, não é? Em que todos nós estamos, que é o processo reencarnatório. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surgem circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Lembra quando nós falamos daquele amor aparente ou a atração do amor por questões bem superficiais? Existem espíritos que são antigos, né? Espíritos que são afins de várias e várias encarnações, como tem espíritos inimigos também de várias e várias encarnações. Mas tem muitos de nós que nos aproximamos não por afinidade, mas por conveniência. E quando isso ocorre por conveniência, a pureza daquele sentimento que às vezes brota no primeiro momento não consegue se sustentar. Porque não tem uma base, não tem uma base forte. E essa base forte é o quê? É a essência do amor verdadeiro, que é o amor renúncia.
A pureza de coração traz consigo a renúncia. São aquelas criaturas que compreendem que muitas vezes precisam se calar para deixar o outro falar, que precisam fechar os olhos para não ver aquilo de errado que o irmão está falando, para não sair por aí propalando. É o exercício verdadeiro da indulgência, que a gente expor o positivo e esconder ou guardar para nós o negativo daquela pessoa, para quando o momento oportuno vier, nós ajudarmos aquela pessoa a modificar. E a gente vem aqui para a nossa finalização. Verdadeira pureza, mãos lavadas, atitudes internas e atitudes externas. Me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é que o Mestre Jesus quer dizer com isso? Muitos de nós, muitas vezes, honramos o Mestre Jesus com palavras, muitas vezes palavras bonitas, decoradas, mas nos esquecemos que Deus está onde, meus irmãos? Está no templo religioso? Está na casa espírita? Está dentro da nossa casa material? Não, meus irmãos. Deus está dentro de nós. E se Deus está dentro de nós, as atitudes nossas vão refletir esse Deus que há em mim. E quando eu compreendo isso, meus irmãos, eu compreendo a pureza universal, a limpeza universal, aquilo que não tem mácula, aquilo que não tem sujeira, aquilo que não tem imperfeição. Uma vez no curso que a gente tomou, deram um exemplo muito interessante e colocaram diante das pessoas um professor que levou para a turma uma placa imensa de mármore branca. E no centro do mármore ele botou um ponto preto. E aí levou esse mármore para a sala de aula e perguntou aos seus alunos: e aí, o que é que vocês estão vendo? E aí eles olharam e 100% dos alunos disseram: um ponto preto. Ele disse: é verdade. Vocês têm toda uma imensidão de mármore branco, perfeito, um branco alvinitente, mas vocês só conseguiram ver o ponto preto que estava no centro. Isso é a essência da não pureza. É quando nós esquecemos de ver toda a grandeza universal que Deus traz para nós e vemos só os pontos pretos, que são os pontos negativos. E aí, meus irmãos, nessa pandemia que nós estamos passando, nesse momento que nós estamos passando, que nós possamos aprender a ver o branco, o limpo, o puro, que não seja necessariamente a cor branca, mas o que simbolize a higiene mental, a limpeza da aura, a limpeza da alma, a limpeza do espírito. Porque para estarmos perto de Jesus, precisaremos vestir a veste nupcial. E a veste nupcial é aquela que vai nos habilitar a estar diante do banquete do Pai Celestial, que é o quê? A evolução. Então, meus queridos, mais uma vez eu agradeço, né, a casa por nos ter dado essa oportunidade. Aqui é outro extrato do texto. Gestos que apresentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. E guardar o coração elevado e puro, meus irmãos, é nós guardarmos em nós a certeza de que passaremos. Passaremos pelos momentos difíceis, passaremos pelo momento de dor, passaremos pelo momento de sofrimento, como também nós passamos pelos momentos de alegria, de felicidade, de festa, de foguetes. Porque, como diz o nosso irmão Chico Xavier, mensagem, né, recado vindo da Mãe Santíssima, tudo passa. Então, não nos entristeçamos, não enfraqueçamos o nosso espírito, nós
espírito, não nos enfraqueçamos. Vamos permanecer firmes nesse propósito de crescimento espiritual, de levar para os nossos irmãos a palavra do Evangelho, mas acima de tudo, ó, exemplo. Amemo-nos ardentemente. Então, ao encontrarmos nossos irmãos, agora não podemos, né, nos tocar fisicamente, mas vamos nos tocar espiritualmente. Ah, eu sei que alguém está doente aqui em minha casa, o que é que eu vou fazer? Entrar no meu quarto, elevar o meu pensamento e pedir, Deus, onde quer que essa pessoa esteja, agora receba um pouco de mim, um pouco do que eu posso doar, que é o meu fluido, o meu pensamento puro de vontade de que ele se restabeleça. E vamos fazer isso com todos aqueles nossos irmãos, os que se declaram inimigos de nós e os nossos amigos. Tá certo, meus queridos? Então, muito obrigada pela oportunidade ao Gelfa, que nós possamos continuar com esse trabalho à distância física, mas a unidade espiritual. Porque no mundo espiritual todos nós estamos juntos. Então, muita paz para todos. Que eu faço bem, de tal modo faça, que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, peço de ti mais essa graça, que eu seja bom sem parecer que sou. O pouco que me des me satisfaça, e se do pouco mesmo algum sobrou, eu levo essa migalha onde fortuna inesperadamente penetrou. Que a minha mesa a mais tenha um talher, que seja minha mãe Senhora Nossa para o pobre faminto que vier. Que eu transponha tropeços e embaraços, que eu não coma sozinho o pão que possa ser partido por mim em 2 pedaços. Muita paz.